Meu nome é Maria Helena, Maria Helena da Silva, hoje sou conhecida como Maria Helena Embaixatriz. Eu sou nascida e criada no bairro de Vila Brasilândia, o território ao qual eu tenho muito orgulho de pertencer, nascida em 10 de março de 1958. Apsiniana. Sim. Eh, Como você produz para o carnaval? O que você faz no carnaval? Bem, no carnaval eu já fiz e faço muita coisa. Na verdade, eu falo que eu gosto tanto, né, dessa época que é como até a própria brisa do tempo, né, dessa época, ela me toma e me dá assim, me faz eu crescer, sabe? Carnaval eu já fiz muita coisa, assim, eu já tive no início de uma escola, na fundação de uma escola de samba, né, de uma escola de samba na criação, né? É, já fui passista, chefe de ala, fiz confecção de fantasia, a família toda envolvida nisso. Então, o carnaval, para mim, ele é um ápice. Bem, eu nasci num bairro onde a maioria dos habitantes começaram esse bairro de etnia negra. Então, as manifestações culturais de matriz africana, elas eram latentes nesse lugar. Foi o meio em que eu nasci. Então, eu falo que eu cresci entre batuques e batucadas, porque havia as batucadas de beira de campo no território onde eu nasci, havia as rezas, as ladainhas, e depois dessas rezas e ladainhas, sempre tinha um batuque no terreiro da casa de determinada pessoa. Inclusive, os terreiros também de religiosidade existiam, tanto que o primeiro terreiro de Candomblé de São Paulo, ele é fundado na Brasilândia. Então, eu falo para nós, né, para mim, a pessoa fala, quando começa eu trato o samba, né? Que a gente fala, eu falo que samba e carnaval eles andam juntos, mas são coisas distintas e são coisas diferentes. Eu falo que o carnaval ele tem samba, mas o samba não tem carnaval. Então, esses tambores no território, ele era comum para nós, tanto nos terreiros de Umbanda, do Candomblé, e também nos terreiros das casas, depois de sempre vinha essa dança, esse canto, né? Então, esse foi o meio que eu nasci. E também, como eu tenho família em Piracicaba, que é a terra do batuque, da catira, terra do samba de umbigada, então também indo passar férias no sítio da minha avó, também era onde acendia-se a fogueira no terreiro à noite, onde tocava também os tambores, onde os mais velhos contavam os causos. Então, foi essa toda a minha essência. Então, eu não sei nem dizer, eu falo, eu já nasci nesse meio. O samba, ele não aconteceu na minha vida, ele já nasce com a gente. Isso é uma coisa que está intrínseco. O sambista verdadeiro é isso, né? E o carnaval, que é o desfile das escolas de samba, em meados mais ou menos de 69, começa já um embrião na Brasilândia, que já vem oriundo dessa batucada que teve o tempo todo já nesse bairro, dá início uma escola de samba, onde vem o desfile de escola de samba. E eu já fazia parte disso desde de menina, na verdade. Então, toda essa minha existência, ela se faz dentro do batuque, do samba e do carnaval. E dentro da escola de samba, eu conheci meu marido, eu me casei, eu tive minhas filhas. Então, a família toda sempre respirou isso. Tanto que hoje mesmo eu estava postando no meu Face uma manifestação cultural de Pirapora, onde minha neta está ali no terreiro pisando aquele chão como se toda a vida tivesse feito aquilo. Então, é uma coisa ancestral mesmo. Isso a gente traz com a gente, ninguém sabe explicar. Quando o tambor toca, o corpo da gente fala. Isso é o samba. Antigamente, a gente tinha, a gente mesmo confeccionava. Então, por exemplo, a gente se reunia, toda essa comunidade, então tinha um lugar onde a gente ia buscar os tecidos, buscar
os enfeites que a gente colocava nas roupas, inclusive hoje as pessoas não sabem, a gente bordava um a uma lantejoula numa fantasia, tinha a unha que chamava, que é uma coisa que hoje os jovens, muito pouco devem saber o que é a unha, que era um bordado também que a gente colocava na fantasia. Então a gente fazia aquilo com tanta dedicação que a gente trabalhava, né, fora durante o dia, chegava à noite, a gente ia para o ensaio da escola, voltava, ia bordar a fantasia até altas horas da madrugada, para daqui a pouco levantar, trabalhar e depois voltar a fazer tudo de novo, mas aquilo era um prazer para a gente, tudo aquilo. E a gente guardava essas fantasias com muito carinho, na verdade. Hoje está diferente, né? A gente vê as pessoas saem da avenida e colocam as fantasias já na beira ali da marginal, né? A gente não. Tanto que eu tenho ainda umas partes no meu guarda-roupa que chega essa época de carnaval, às vezes, quando abre ali, então ali é como se voltasse toda aquela saudade, né? Cada tecido que ainda tem ali guardado, cada pluma ainda ali, guardada, ele retrata um pedaço de uma história, né? Trechos de uma história. Então eu já fiz muito isso, mas mesmo hoje, eu falo hoje porque eu desfilei por 43 anos consecutivos na escola de samba minha de origem, né? Que é a Rosas de Ouro. E agora faz algum tempo, pouco tempo, né, que nós não estamos desfilando, estamos um pouco assim, dando um tempo para esse desfile, mas não deixamos de produzir para o carnaval, porque muitas vezes existem pessoas ainda que procuram para alguma coisa, por exemplo, às vezes até uma criança que tem um bailinho de carnaval numa escola, ele precisa de alguma coisa, então eu corro lá no guarda-roupa, sempre eu vou conseguir trazer alguma coisa, às vezes as minhas próprias filhas, mãe gosta de ficar acumulando coisa, mas muitas delas, e até os netos, hoje já dançaram, e sobrinhos também, filhos de sobrinhos, nas escolinhas hoje, com pedaços, né, coisas que compõem aquela fantasia, são coisas que eu tenho no meu guarda-roupa ainda guardado. Então, no carnaval, geralmente, o que eu produzo hoje como você falou, muitas vezes são falas, né, colaboração para alguns lugares onde precisam de trazer essa fala da representação do samba, do carnaval, e também existe agora muitos blocos também por aí em São Paulo, que eu acho isso até muito gratificante, porque a cidade de São Paulo ela precisa respirar carnaval, precisa viver isso um pouco mais, na verdade. Então, a gente ajuda também alguns blocos também, justamente na composição de fantasia, às vezes também uma orientação, numa harmonia e alguma coisa, mas a gente está sempre ali, não deixa de produzir no carnaval. Como eu disse, eu nascida e criada no bairro de Vila Brasilândia, e sendo um bairro de maioria de etnia negra, então essas manifestações que ali aconteciam, ela deu origem, sim, ao nascimento de uma escola de samba, porque muitas das pessoas negras que estavam morando no centro da cidade, houve um tempo em que precisaram atravessar, né, a ponte e vir para os novos loteamentos, né, da cidade, para habitar, porque ficava cada vez mais difícil a etnia negra estar habitando o centro da cidade. Isso é uma outra história, uma história política, na verdade. E quando chegava o carnaval, havia essa manifestação o ano todo de batuque dentro da nossa região, mas quando chegava o carnaval, muitas das pessoas que ali estavam morando, era comum vê-las nos pontos de ônibus fantasiadas, que elas iam para suas respectivas escolas de samba, que iam para o Bexiga, ou iam para Campos Elíseos, e assim por diante. Então, viu-se a necessidade da fundação de uma escola de samba no bairro, para a comunidade no bairro, né? Então, ali começa esse embrião que eu digo que era essa batucada que já existia. Existia, inclusive, um time de futebol no bairro que chamava Glorioso, onde quando eles jogavam, tinha uma batucada na beira do campo. E quando surge a delegacia 28 no bairro, na freguesia do Ó, na verdade,
esse time foi proibido de sair para jogar fora, que saíam nas carrocerias dos caminhões, né? Que era assim antigamente, aquela batucada toda, e foi proibido. E esses instrumentos ficaram guardados numa casa, que havia lá dentro da Brasilândia, um espaço onde as pessoas chamavam de catimbó. Por que catimbó? Porque era uma casa que ela ficava de esquina, uma casa branca, que você olhando parecia, diziam assim, é um navio negreiro, porque quando ali tinha um terreiro, tinha uma mãe de santo que morava ali, e tinha um terreiro, e muitos dos rapazes que moravam que aquele tempo falava cortiço, que era várias casas no mesmo quintal. Quando eles vinham chamar eles para jogar, falava assim, aqueles rapazes lá, aqueles catimbozeiros, porque o catimbozeiro por conta do terreiro que existia lá. Então, aquele espaço ficou sendo chamado de catimbó, e esses instrumentos estavam guardados ali. E o nosso bairro, eu falo que muitas das mulheres, inclusive, eu falo a essas pessoas eu louvo, agradeço, que são pessoas que muitos não estão mais entre nós hoje, mas são as pessoas que deram essa força para que hoje, inclusive, eu seja até quem eu sou, porque foram aquelas mulheres negras naquele bairro, amassando barro, eu digo assim, porque não tínhamos asfalto, não tinha a luz na rua, e essas mulheres, elas eram mulheres que levantavam na madrugada, que iam para uma mina d'água que existia lá nesse lugar, buscar água, colocar a água na casa, fazer comida, lavar roupa e deixar para os seus filhos que ficavam sozinhos, que a maioria não existia creche naquela época, então a maioria dos filhos cresciam mesmo brincando ali, mas era um quilombo, na verdade, um se ajudava, um olhava o outro, né? E essas mesmas mulheres e homens também, que saíam, trabalhavam duro, davam duro o dia todo, e à noite voltavam, eram as pessoas que faziam essa batucada, eram as verdadeiras rainhas que sambavam nesses terreiros, eram essas mulheres. Eu digo que até algumas até por conta do que se trabalhava naquela época, com navalhas, que faziam alguns trabalhos, tinham essas marcas, não só nas suas mãos, como também no rosto, e muitas vezes na própria alma, né, pela sociedade como as tratava. E foram essas pessoas que deram início a essa escola de samba. Então, essas mulheres que saíam de manhã para trabalhar, e voltavam, à noite pegavam suas crianças, porque era a comunidade mesmo formando uma escola. E ali elas iam, ali elas tiravam, elas esqueciam um pouco das suas dores, ali elas eram rainhas, né? Então, tanto que quando eu fiz uma composição, eu falo disso, eu canto mais ou menos assim: lá vai a nega lavar a roupa com seu sabão. Lá vai a nega lavar a roupa com seu sabão. Noite fria na pele escura, que solidão. Volto para estendo a roupa, faço a comida, vou trabalhar na casa do patrão, escorrego, mas não me entrego a essa sofridão. Volto para casa cansada, pego a criançada e vou para minha escola. Lá eu sou rainha e sambando eu esqueço tudo, até a falta do meu sabão. Lá vai a nega lavar a roupa com seu sabão. Lá vai a nega lavar a roupa com seu sabão. Noite fria na pele escura, que solidão. Então, na verdade, foram essas pessoas que deram início a essa escola, cada um fazendo o seu papel, um no instrumento, tocando o instrumento, outro sambando no terreiro, trazendo aquela alegria, confeccionando fantasias, e assim foi o nascimento da escola. Então, quando realmente fala-se em registrar a escola, você precisava ter um nome. E como se dá esse nome à escola? Aí cada pessoa que ali estava reunida nesse momento deu uma opinião, uma sugestão, né? Então foi concordado que cada um marcasse num papel, foi colocado dentro de vamos chamar de urna, mas não era uma urna, dentro de alguma coisa ali, e aí sacode e tira o papel. O que sair o nome é o nome que a gente vai registrar a escola. E aí, dentre essas pessoas que estavam reunidas, estava Luiz Salá.
que hoje já é falecido, e ele tinha, há poucos dias, acho que coisa de 2 ou 3 dias antes, ouvido no rádio, porque aquela época era mais comum ouvir o rádio, né, do que a televisão, principalmente nesses lugares onde era a periferia de São Paulo, né? E ele tinha ouvido um grupo carioca cantar, que esse grupo era composto por Paulinho da Viola, Nescarzinho, Clementina fazia parte, que era o grupo Rosa de Ouro. E ele achou aquilo muito bonito. Então ele colocou esse nome no papel, Rosa de Ouro. E quando sacode sei lá se era um saco, alguma coisa, o nome que saiu foi Rosa de Ouro. Então aí nesse momento nesse momento o Eduardo Basílio, que hoje é falecido também, o saudoso presidente, ele teve uma preocupação assim. Existia uma escola de samba que ainda tem, é chamada Rosas Negras, que essa rosa pudesse ser confundida com rosa negra. Aí ele pensou, aquela história da comenda papal, que era rosas de ouro, que era um buquê de rosas que era ofertado pelo Papa, ofertado às pessoas que faziam grandes feitos, né? Então, ficou assim a história. Então, inclusive, eu acredito que quando você vê a escola de samba hoje na avenida, e quando começa, os repórteres falam, e todas as pessoas falam, então eu falo, o carnavalesco fala, mas o carnavalesco não tem culpa, porque ele chega, a cada ano chega um carnavalesco às vezes diferente. Então é a história, a rosa de ouro, papau. Quando eu ouço aquilo, eu falo, gente, não é isso. Mas ficou como sendo isso, sabe? Então, eu acho que você precisa, sim, trazer essa história. Uma vez eu falei isso na Funarte, numa fala, e aí haviam as pessoas na época lá na plateia que faziam parte da comissão de frente da própria Rosa de Ouro. Aí eles falaram, não, ficaram assim. Aí depois falaram assim, não, mas agora já, então aquele negócio de sempre, você fala, já que está assim, então a gente deixa assim, então ficou assim. E, inclusive, há alguns anos depois, a filha do próprio Salah, né, ela me liga e diz que a neta dela falava assim, mãe, mas o vô sempre falou que ele deu nome para aquela escola. Eu nunca vi o vô. Eu falei, não foi mostrado, na verdade, essa parte, né? Isso não foi mostrado. E também há poucos anos nós estivemos, eu com o Terreirão Cultural, que é um trabalho que a gente faz com cultura de matriz africana, eu e minha família, nós estivemos visitando a Portela. E nessa noite, o Paulinho da Viola, para nossa alegria, que somos fãs, estava lá. E quando um dos diretores nos levou a um camarote onde ele estava, e a gente conversou, a gente estava como embaixadores do samba de São Paulo, ele perguntou de onde nós éramos, falei, hora da Rosa, ele falou, nossa, mas que alegria, que saudade, eu me lembro que eu fui para lá com Clementina, isso na Brasilândia, né? Fui com Clementina, e a gente teve lá, porque, na verdade, o nome da escola, ele vem, igual eu já ouvi também falar, não tem nada a ver com... acho que alguma coisa aí que fala mas não tem mesmo, ele tem a ver com esse grupo que não existe mais, Rosa de Ouro, que que fazia parte, essas pessoas que eu disse, né? Paulinho da Viola, Nescarzinho, Clementina, daí vem o verdadeiro nome da Rosa de Ouro. E eu estava nesse lugar, porque como eu falei, eu nasci, cresci, e era uma época em que a escola de samba ela era uma extensão do terreiro da sua casa. Então, onde todo mundo se conhecia, onde as pessoas estavam juntas, era avô, avó, era o pai, a mãe, os filhos estavam ali. Então, era uma verdadeira comunidade, né? Então, era um trabalho bastante gratificante, porque quando você ia para a avenida,
aqueles que ajudaram também a confeccionar e às vezes não ia desfilar, todo mundo estava no portão e boa sorte, nós estamos aqui. Então, era uma energia que a gente levava de toda uma comunidade. Então, eu falo que a Brasilândia, ela é uma verve cultural muito forte. Eu falo que o nosso samba nunca saiu de lá, porque lá estão as famílias das pessoas que deram início a uma escola de samba. Olha, a gente falar dessa, eu falo que o amor a um pavilhão, a gente fala, né, que o pavilhão ele representa toda uma comunidade. Só um outro sambista sabe o que é isso, né? Uma coisa que a gente sente, marca na nossa alma, né? Então, a escola de samba, o carnaval, esse fomento que a gente está falando aqui, para o bairro, ele teve uma importância muito grande, porque era uma manifestação cultural que ela eleva a autoestima das pessoas, né? Porque o nosso bairro, na verdade, ele sempre foi tratado como só mostrado o lado de grau de vulnerabilidade. E a gente não é apenas isso, a gente é muito mais que isso. É grande, é forte. Eu lembro do rosto de cada família que compunha aquela, vamos falar assim, chamar aquela teia, né? A gente se juntava, todo mundo, as famílias, então a gente sente, né? Quando eu falo de mim, eu falo da comunidade toda do bairro. Então, aquilo para nós nos elevava muito a nossa autoestima, a gente trazia o aprendizado, porque dentro daquela escola tinha as mais velhas, os mais velhos também, que você, dentro de um terreiro de escola de samba, você não é apenas desfile de carnaval, na verdade, você tem todo um aprendizado, né? As formas de fala, de exercer cultura, ela também ensina, ela educa, tanto que para o contexto geral, os desfiles nas escolas de samba, eu digo até antigamente, que hoje a coisa mudou muito, ela era uma aula de história. Tanto que quando começou a nossa escola, por exemplo, e tinha também algumas outras, quando começou já com esse molde de escola de samba, de desfile para desfile, quando se ia tratar de um enredo, geralmente eram professoras que escreviam, montavam aquele enredo, porque você contava uma história. E o desfile de uma escola de samba, você percebe que quando você ia para a avenida, eu estou falando isso porque hoje a coisa mudou, transformou de tal jeito que às vezes eu falo sei lá, apenas da tampinha de uma garrafa, simplesmente porque ela está me patrocinando, né? E antes não, o desfile de uma escola de samba, ela era uma verdadeira aula de história. Às vezes tinha coisa que você não tinha um conhecimento tão profundo, ou então você às vezes nem não conhecia, e a partir do desfile de uma escola de samba, você passava a ter um conhecimento falando, nossa, eu não sabia disso. Então, até há pouco tempo agora, algumas escolas começaram a resgatar isso, e está sendo, e é muito importante você tirando, né, debaixo do tapete, trazendo a história para as pessoas saberem como ela é verdadeiramente. Então, eu acho que o carnaval, apesar de que eu não consigo, assim, fazer muito a separação carnaval e samba, então eu vou falar de carnaval, eu falo samba, porque eu acho que elas dialogam muito bem, né? Ele teve, sim, para mim, e tem uma importância muito grande, porque eu falo que o samba, para mim, eu trato ele como ele me trata, com muito respeito. Ele é umbigo, ele é chão, ele é oração, ele é fortalecimento, né? Então, ele é isso para mim, e é isso que eu mostro para a minha família, e a minha família enxerga dessa forma, e então isso tem uma importância para não só na nossa vida, como no contexto geral. Porque, inclusive, eu conversando também outro dia com o próprio carnavalesco, fazendo também um trabalho, e a partir do momento que eu comecei a conversar a respeito do meu território Brasilândia, ele falou para mim, você sabe que agora
eu senti vontade de conhecer, porque eu também tinha esse olhar pejorativo, e agora eu comecei a ver com outros olhos. Então você vê que, inclusive, chegou um poeta na nossa escola que ele começou a cantar: o sol, quando esconde a tardezinha, tem a cor de maravilha, colorindo a minha Brasilândia, que inclusive até isso é mudado. Hoje as pessoas cantam a nossa Brasilândia, não, a verdadeira letra é a minha Brasilândia. Então, isso é, os olhos das pessoas consegue, o poeta, o sambista, a pessoa que gosta do carnaval, ele consegue ver a beleza onde muitas pessoas às vezes não conseguem ver. Então, para mim, ele tem um grande significativo. Olha, eu, como pessoa que acredita muito na espiritualidade, eu vou te dizer uma coisa, e afetou muito, porque quando eu posso dizer que na noite de carnaval de 2021, né, eu rodava e virava dentro de casa, e depois chegou um momento que eu saí na janela, eu olhava assim, aquele silêncio da noite, eu falava: eu não acredito que hoje, que não tem carnaval, hoje é carnaval e não tem, porque durante todos esses anos, eu e meu esposo estamos juntos há praticamente mais de 41 anos, porque a gente é casado vai fazer 40, mas namoro, essas coisas todas. E todo o tempo que eu chego na concentração, eu tenho um mantra, eu grito, eu olho para o céu e eu grito: bem, é carnaval, nós estamos na avenida. Então, foi difícil trabalhar isso. Mas, por um outro lado, esse lado espiritual, eu acredito que isso foi um chamado, foi uma coisa que o universo deu uma parada e mostrou para que a gente possa repensar muita coisa. Porque é como eu disse para você, hoje eu vou para a avenida, a gente vê que muita coisa mudou, né? Dentro do desfile de uma escola de samba. Então, tem uma hora que eu falo: gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu olho, eu te juro que há alguns anos eu tenho questionado uma certa hora da noite, da madrugada, que eu vejo a noite toda, eu paro para pensar o que eu estou fazendo aqui. Porque você começa a ver toda a transformação que houve, e eu sempre digo que toda, todos os lugares, quando há a pessoa chega e ele precisa se apropriar de determinada coisa, que ele não tem aquele pertencimento de umbigo, chão, como eu digo, ele precisa transformar para que ele consiga levar em frente e dizer que está tudo bem, que está maravilhoso, mas a gente sabe que não, que precisaria de ter griots trazendo colaborando para que a coisa não se perca, né? Não perca a essência. Então, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, principalmente desse lado, é para que paremos e para pensar: está correto a mudança da cultura, que ela é ancestral? Quando eu chego na avenida, eu não venho sozinha, eu trago toda a minha ancestralidade. Ali a gente passa com aquela cultura, com aquela realeza, com nossos trejeitos. E quanto tempo estão nos segurando e transformando, mudando e até muitas vezes tirando fora, né? Então eu acho que esse momento o universo trouxe esse resguardo para se pensar. Agora precisa ver se realmente vai haver mudança com isso, né? Eu acho que isso é para haver um resgate. Eu posso dizer que esse momento de isolamento, ele está sendo um momento realmente de resgate, para se pensar um pouco mais. O que estamos fazendo com uma cultura que ela é ancestral. Não, eu penso dessa. É claro que para quem a gente às vezes pode servir até alguém fazer ouvido moco, vamos dizer assim, né? Mas é o que eu penso, porque se a gente parar, por quê, né? Então a gente deveria, ao invés de perguntar por quê, nós deveríamos perguntar para que tudo isso está acontecendo, né? Então eu acho que é hora da gente pensar isso, de botar realmente, jogar aqui, ó, os búzios na mesa, e a gente procurar pedir essa resposta. Para que tudo isso está acontecendo, né? Porque eu sei que para que
uma família exista, vamos tratar assim essa comunidade como uma família, eu preciso de ter, existe fundamentos a ser respeitados, né? Então, quem tem conhecimento desse fundamento, quem não tem, então vamos respeitar isso aqui. Então, existem coisas que precisa ser repensado, e eu acredito que esse é o momento, mas vamos aguardar e ver o que acontece, né? Então eu acho que é assim, a gente tem muita fé, eu tenho muita fé, então eu acredito que a partir disso as coisas haverão mudanças, ela precisa ser feita.